Senhoras e senhores, chegou a hora de reencontrarmos o Mister Renato Paiva. Bom, eu sou Gustavo Bandeira, estudante de jornalismo e botafoguense. Estou aqui para te contar todas as informações sobre a partida entre Fortaleza e Botafogo, que acontece hoje, às 8h30 da noite, lá no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trocar uma ideia com vocês sobre a partida, vou dar minha opinião sobre o que pode acontecer, sobre como o Botafogo deve a campo, vou trazer aqui o campo tático e mostrando como as duas equipes devem jogar. E também vou dar muito a minha opinião, como eu falei, tanto sobre como eu acho que vai ser o jogo, como sobre o momento do Fortaleza, trazer as informações do nosso adversário para vocês, também trazer as informações dos desfalques, enfim, escalações, tudo que você precisa saber, retrospecto também um pouquinho, tudo que você precisa saber sobre essa partida tá aqui nesse vídeo. Vamos lá. Eu estava comentando com o Gabriel na live da noite de ontem sobre essa partida e acho que dá para a gente olhar esse jogo por dois lados. O primeiro é o Botafogo muito desfalcado, com a zaga, a dupla de zaga aí titular fora, o Caio Pantaleão e o Barbosa. A gente também tem o Marlon Freitas fora, a gente tem o Bastos que continua fora, mas que não, o Botafogo tem aí 8 desfalques. O John segue fora também depois de melar a negociação com o Essam. Tem o Alan também que está suspenso. Tem, enfim, o Barreira também que segue fora. Então, assim, a gente tem 8 desfalques aí que comprometem claramente a qualidade do time que vai entrar em campo amanhã. Mas, por outro lado, a gente tem um adversário que está na zona de rebaixamento, está ali em 18º. Melhorou com a chegada do Renato Paiva. O Fortaleza tem uma vitória, 2 empates e uma derrota desde que o Paiva chegou. Então, são aí 5 pontos de 12 conquistados. Já é quase 50%, para o que um time precisa ali para se salvar da zona de rebaixamento, mas ainda é muito pouco e é uma equipe muito limitada e também com desfalques. O Fortaleza está com 5 jogadores, 6 jogadores fora do jogo de amanhã, alguns muito importantes como o Pochettino, como Moisés, como o próprio goleiro João Ricardo que é titular, o Brites também titular. Então assim, é uma equipe que já tem limitações com o seu time titular completinho, sem 4 titulares fica ainda mais difícil. É uma equipe limitada, é uma equipe que sofre para fazer gol, que em casa está tendo um desempenho melhor ultimamente. Desde que o Renato Paiva chegou, o Fortaleza empatou com o Bahia em casa e venceu o Bragantino, mas venceu o Bragantino num péssimo momento, e o Bahia, que fora de casa não vem muito bem também. Então eu acho que o Botafogo precisa vencer essa partida até para colar na galera ali de cima. O Botafogo está um pouquinho distante já do G4, precisa entrar no G6 de novo, precisa passar o Mirassol ali. O Botafogo tem obrigação de terminar o campeonato na frente do Mirassol, justamente por causa do investimento que o Botafogo tem, o grande elenco que a gente tem. Então, acho que essa partida é uma daquelas que se a gente perder ponto, a gente vai ficar olhando lá pra frente falando, pô, se Fortaleza cair principalmente, jogamos 2 pontos, 3 pontos no lixo, jogamos 1 ponto no lixo, então acho que isso não pode acontecer assim como aconteceu com o Vitória e com o Corinthians em casa, assim como aconteceu com o Cruzeiro, talvez. Eu não penso muito assim, mas imagino que muita gente pensa sobre o jogo contra o Cruzeiro, de ter jogado 3 pontos fora também. O Botafogo conquistou 2 pontos de 9 nos jogos em casa, nesses jogos, 3 jogos em casa com o David Ancelotti. Então eu acho que esse jogo é fundamental para a gente recuperar uma parte desses pontos perdidos no Brasileiro. Se a gente vence, estou até olhando aqui, a gente entra ali no G4, dependendo do resultado do Bahia, provavelmente vai entrar no G6, depende do resultado também do Bragantino e do Mirassol, mas a gente já se distancia um pouquinho da galera ali atrás. O São Paulo está com 2 jogos a mais que a gente, mas está um ponto atrás. O Fluminense também vai enfrentar o Bahia com o time reserva, então a gente pode se distanciar do Fluminense também. O próprio Galo já está um pouquinho mais atrás ali, então é muito importante a gente continuar apontando no brasileiro, porque é o que eu sempre falo aqui, nas lives, enfim, nos conteúdos que a gente produz, que o Botafogo precisa terminar no G9 para ir para a Copa do Brasil no ano que vem, e no mínimo no G6 no momento, né? A não sei que abra mais vagas aí para Libertadores, para a gente poder ir para Libertadores. Então o Botafogo não pode se deixar perder pontos demais no brasileiro, porque depois para correr atrás vai estar complicado. A gente ainda tem uma margem, uma gordurinha um pouco à frente desses times que eu citei que estão atrás da gente, mas cada ponto que a gente fizer, cara, é fundamental. E contra uma equipe da parte de baixo, eu acho que o Botafogo realmente tem a obrigação de vencer, por mais que esteja desfalcado, por mais que seja um jogo num gramado ruim, com um estádio cheio, porque com certeza vai encher amanhã hoje, né, no Castelão. Já bateu aí acima de 13 mil ingressos vendidos, mas isso há 2 dias atrás, isso foi na quarta-feira. Então, 16 mil ingressos vendidos, perdão, isso na quarta-feira, está tendo promoção de ingressos. Renato Paiva convocou a torcida do Fortaleza. Então, mesmo com o Castelão lotado, mesmo com o gramado ruim, mesmo fora de casa e a gente com desfalques, o Botafogo realmente precisa buscar esses pontos e acho um jogo fundamental para isso, como eu falei.
uma equipe limitada, com desfalques, e na parte de baixo da tabela não teria como pedir mais. O Botafogo, mesmo desfalcado, tem um elenco muito forte, comparado principalmente ao time do Fortaleza, com alto investimento. E se quiser realmente brigar ali na parte de cima, como eu falei, num G4, num G6, precisa começar a pontuar, principalmente em jogos como esse. E também, eu acho que bom falar, o retrospecto pesa, né? O que eu ia até esquecer de falar aqui, eu acho que o retrospecto contra o Fortaleza é muito interessante. Fortaleza é muito freguês nosso, a gente foi campeão brasileiro lá em 68, empatando o jogo de ida no Castelão 2-2 e vencendo o Maracanã de 4-0. E o retrospecto nosso no geral contra o Fortaleza, além dessa final, né? Que com certeza é o maior trauma aí da história do Fortaleza. Nosso retrospecto é muito bom. O último jogo a gente venceu contra eles aqui no ano passado, com 2 gols do Igor Jesus valendo liderança. E no geral a gente tem 14 vitórias, eles têm 3 em 22 jogos disputados aí na história. Então, o Fortaleza é o maior freguês, eu costumo dizer isso. O Fortaleza é o maior freguês da história do Botafogo. Quando o Vojvoda estava aqui no Brasil, ainda treinando o Fortaleza, todo esse tempo que ele treinou o Fortaleza, ele nunca venceu o Botafogo em 4 anos de futebol brasileiro. Então, acho que esse aspecto do Fortaleza ser muito nosso freguês também pode entrar em campo. Costuma aparecer, a gente quando estava em crise lá em 23, a gente conseguiu arrancar um empate lá na estreia do Thiago Nunes 2-2 contra eles. Então o Botafogo, mesmo com o time misto também no passado, empatou com eles 1-1 quando estava poupando para jogar Libertadores. Então o Fortaleza dá essa sorte pra gente. A gente tem essa sorte contra o Fortaleza, né? Então vamos ver o que vai acontecer amanhã. Bom, agora estamos aqui no campinho tático para eu te mostrar as prováveis escalações, como as duas equipes devem jogar. Começando aí sempre com o Botafogo, é claro. Com o Léo Link no gol, Vitinho lateral direita. Acredito que ele vai de Vitinho mesmo. Até pensei que ele poderia ir de ponte para poupar o Vitinho. Mas com o Breno Lopes e o Diogo Barbosa são jogadores muito ofensivos do lado do Vitinho. Acho difícil ele poupar o Vitinho amanhã. David Ricardo na direita, muito provavelmente. Marçal na esquerda. Marçal jogando zagueiro, né? Uma preocupação. Por causa do Davidson, a bola aérea do Davidson é muito boa. Então temos que tomar cuidado. O Marçal não tem uma estatura muito alta, então vamos prestar atenção nisso. Alex Telles de lateral esquerdo. O Alex está morto. É algo para a gente também observar durante o jogo. Ele já mostrou isso contra o Bragantino, mesmo jogando o Nathan Mendes ali e o La Quintana no lado dele complicaram, são jogadores físicos rápidos, mas o Alex não fez uma boa partida e já vem demonstrando cansaço há um tempo. Imagino que ele seria poupado amanhã, mas com a suspensão do Barbosa, acabou precisando botar o Marçal na zaga. Enfim, quem sabe no segundo tempo aí ele não puxa o Marçal para lateral e bota o Calma Branco, que jogou no Carioca do Sub-20 aí para compor a zaga, então pode fazer isso aqui, ó, Marçal aqui, Calma Branco aqui na esquerda. Enfim, vamos ver o que o Ancelotti vai fazer. Mas eu não acho que o Alex vai jogar o jogo todo, não, tá? Newton de primeiro volante, Danilo de segundo volante, Arthur na ponta direita, né? O Savarino de meia e meia armador, e o Montoro na ponta esquerda junto com o Arthur Cabral ali na frente de centroavante. Bom, só botar o Marçal aqui de volta que ele desapareceu. Botei o Calma Branco aí, ó. Tirar o Calma Branco e botar o Marçal. Mas essa é a escalação do Botafogo para amanhã, a princípio, segundo o GE. Acho que talvez possa ter uma mudança ou outra, talvez uma entrada do Guinho aí, mas difícil também botar o garoto na fogueira. Estreou no último jogo contra o Bragantino, jogou muito poucos minutos, então acho que não deve mudar muito disso não. Dificilmente ele entra com outra escalação, até porque no último jogo ele já poupou o ataque, né? O Fortaleza deve a campo com o Vinícius Silvestre no gol, o terceiro goleiro do Fortaleza, bom destacar. O Eris Mancuso na lateral direita, Kusevich e Gustavo Mancha na dupla de zaga, Diogo Barbosa na lateral esquerda, ex-Botafogo, inclusive, né? Lucas Sacha de primeiro volante, Matheus Pereira, um jogador que chegou recentemente de segundo volante, bom jogador, tem contribuído aí para os gols do Fortaleza. Luca Prior, jogador da base do Fortaleza aí de meio armador. Marinho na ponta direita, Breno Lopes na ponta esquerda, os pontas chatos, a gente vai ter que ficar de olho no chute do Marinho de fora da área, que isso a gente sabe que ele sabe fazer muito bem, fez até um golaço quando era do Santos contra a gente. O Breno Lopes é um jogador muito rápido, gosta de pisar na área, aparece muitas vezes como um elemento surpresa, então a gente tem que ficar atento nele também. E o Davidson também gosta de fazer o gol na gente, é um jogador muito chato, a gente sabe como ele se comporta dentro de campo. E como eu falei, a bola aérea dele contra o Marçal, a gente vai ter que ficar atento a isso. Talvez o David Ricardo tá ali cobrindo muitas vezes, o mais focado no Davidson, fazendo uma marcação mano a mano. Pode ser, talvez o Newton juntando muitas vezes e cobrindo o Marçal dentro da área. Pode ser uma outra alternativa. É isso, galera. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal que isso fortalece mais o nosso trabalho. Também bota aí nos comentários quanto é que você acha que vai ser a partida. E também se você prefere esse jeito novo aqui de fazer análise pré-jogo
ou o antigo lá com mais informações, mais corte, mais edição. Enfim, esse aqui é mais uma resenha com vocês, falando aí mais da minha opinião, mas também sempre trazendo em várias informações que são a nossa prioridade aqui. Beleza? Tamo junto, até a próxima. Saudações alvinegras.